Gente, todo mundo fala de Estado de Direito. Os professores falam de Estado de Direito. Os políticos falam de Estado de Direito. Os juristas falam de Estado de Direito. Os jornalistas falam de Estado de Direito. As pessoas na rua falam. Todo mundo fala. Até o Lula falava de Estado de Direito, companheiros. Mas Lula, o que é o Estado de Direito? Não, isso fica para a próxima entrevista, porque eu saí de Curitiba. E não adianta perguntar para a Dilma, que ela também não sabe. Aliás, o Bolsonaro também não sabe. Ninguém sabe direito o que é esse troço. E ninguém riu direito também, né? A gente conta aquela piadinha que é preparada. Há anos eu conto a piadinha e todo mundo ri pra caramba, né? Aí eu conto aqui no dia, na finalização do nosso curso, e os caras não riem direito. Eu falei, eu já entendi, porque eu faço a brincadeira com o Lula, né, e o pessoal da esquerda não gosta. Falei, eu vou acrescentar o Bolsonaro, aí fica tudo zerado. E eu acrescentei o Bolsonaro e não funcionou, que o povo não riu também. Né? O povo, acho que está na sexta-feira chuvosa. Poxa, por que eu vim aqui? Eu não vou rir. Estou frustrado já com o começo, porque o povo não riu da minha piadinha, né? Moral da história, a próxima piadinha que eu contar, eu faço assim e todo mundo ri, tá? Quando eu fizer assim, todo mundo ri, ok? Combinados. Bom, todo mundo fala de Estado de Direito, mas ninguém sabe direito o que é esse tal do Estado de Direito. Então vamos começar por aí. É possível pensar no Estado de Direito sob uma ótica política, é possível pensar sob uma ótica jurídica, e é possível pensar também sob uma ótica humanitária. E eu acho, tenho certeza, que a primeira consideração sobre o Estado de Direito deve ser sob a ótica política. Eu vou mostrar o que é o Estado de Direito sob uma perspectiva política. Essa é a primeira. Essa é a mais importante. É a que primeiro precisa ser ressaltada. É essa. Tá bom? E aqui eu admito a participação de todo mundo para perguntar, questionar, falar o que quiser, tá? Eu não vou perguntar muito, porque eu sei que as pessoas se intimidam para dar respostas a perguntas difíceis. Mas eu perguntaria, o que é o Estado de Direito numa perspectiva política? Mais política do que jurídica. Os professores estão proibidos de responder a pergunta, tá bom? E os alunos que já assistiram essa minha aula mais de 7 vezes também não podem responder, tá bom? Alguém tentaria me dizer o que é Estado de Direito sob uma ótica política, sob o ponto de vista do poder? Alguém me diria o que é Estado de Direito? Sim. É quando o político respeita a Constituição. Perfeito, perfeito. Agora, a sua resposta ela é um pouco mais jurídica do que política. Ela é exata, mas ela é mais jurídica do que política. Eu quero começar com o político mais do que com o jurídico. Eu quero começar só com o político. Quero focalizar o político. Alguém me diria, tentaria uma segunda... Está absolutamente certa a sua resposta. Alguém me diria algo um pouco mais político do que isso? Olha só. Quando atende à minha necessidade. A sua visão, ela é mais humanitária do que jurídica e certamente mais do que política. A sua visão é humanitária. Ok. E a sua resposta está certa. O Estado de Direito é aquele que atende às nossas necessidades. Você está certa. É o terceiro aspecto que eu quero levantar. Alguém quer tentar agora entrar direto no político, que é o Estado de Direito sob uma ótica política? Quando o Estado se apropria da lei para si próprio, a sua resposta demandaria mais considerações. Eu não entendi exatamente para benefício próprio. Isso é o Estado de Direito. No Estado de Direito, ele não se apropria da lei para benefício próprio, é para benefício do outro. E aí isso vai ao encontro da resposta que foi dada lá. Ainda não chegamos no político? Sim. Quer responder? Responda do jeito que quiser. Eleições. É um Estado submetido a eleições. Essa é uma visão política? Essa é uma visão política. Mas é uma visão política reduzida em relação ao Estado de Direito. E eu parto, então, para a ideia geral que demonstra e que mostra o que é o Estado de Direito sob uma ótica política. Olha como é difícil.
tanta gente esclarecida, todo mundo aqui é esclarecido, e todo mundo que eu citei, presidentes da República, juristas, políticos, todo mundo fala, e as pessoas não entendem que o Estado de Direito, numa ótica política, a primeira coisa que tem que ser vista, que tem que ser enxergada, é que o Estado de Direito, gente, é isto aqui. Isto é Estado de Direito. Estado de Direito é o estado de separação de poderes. Essa é a visão mais genérica, mais generalizada e mais radical sobre o que o Estado de Direito é numa ótica política. É o estado de separação de poderes. Todo mundo entendeu? 3 poderes. O Estado de Direito é o estado de separação de poderes. Essa é a primeira consideração que nós precisamos ter em mente. Vamos entender por quê? Vamos entender por quê? Porque o Estado de Direito é um fenômeno político, social, cultural, que aconteceu há 3 séculos e que significou uma reação às monarquias absolutistas. O Estado de Direito surge como uma reação às monarquias absolutistas. O que era uma monarquia absolutista? Era um regime de governo em que um único homem, normalmente chamado de rei, exercia todas as funções de Estado sozinho. Ele legislava sozinho, ele governava sozinho e ele julgava as pessoas sozinho. Ou por delegados, mas segundo a vontade dele. E qual é o problema disso? O problema disso é que em todos os tempos da história da humanidade, em que um único homem mandou sozinho sobre um povo, esse homem jamais admitiu a resistência, a contrariedade, a oposição. Quem se levanta contra o rei, morre. Só muda o tipo de morte. Só muda o tipo de morte. Uns afogam no Nilo. Outros crucificam. Outros decapitam, outros empalam. Todo mundo sabe o que é o empalamento? Nossa, teve muito sucesso na antiguidade o empalamento. Outros apedrejam. Quer dizer, onde um homem só manda sozinho, onde o poder é exercido absolutamente, a absoluta violência é manifestada ao povo. Ninguém se opõe, ninguém resiste, ninguém participa. Esse é o problema. Entendem? Isso marca o Estado absolutista. Porque o poder corrompe, alguém já disse, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Esse é o problema do Estado absolutista. Entendem? Como romper com isso? Por meio das revoluções libertárias, a Revolução Inglesa, 1688, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, 1776, a Revolução Francesa, que espalhou essas ideias todas para o mundo, 1789. Qual é o jeito? Se a gente está acabando com o Estado absolutista, o que é que nós vamos colocar do lado? Vamos acabar com o Estado? Não, não é possível viver sem Estado. Mas esse Estado precisa estar dividido no exercício das funções. Quem legisla não governa, quem legisla e governa não julga. Dividindo o exercício do poder, nós nos garantimos contra o Estado. Um poder controla o outro, todos são controlados, inclusive por nós. Entende isso? Quem legisla não governa e não julga. Quem julga não legisla e não governa. Quem governa não legisla e não julga. Com essa separação das funções do Estado, nós nos garantimos contra a violência, contra o arbítrio, contra a morte, contra o absolutismo, contra o poder sem limites. Isso é o Estado de Direito. É o estado de separação de poderes. Deixa eu contar alguma coisa de história. Não nasceu como um estado de tripartição de poderes. Quem falou de tripartição de poderes foi Montesquieu. Quem criou o primeiro estado de tripartição de poderes nos moldes de Montesquieu foram os Estados Unidos da América, em 1787. Mas não nasceu como tripartição. Como nasceu o Estado de Direito? Os historiadores, os pensadores, os constitucionalistas dizem o Estado de Direito, o germe do Estado de Direito, o nascimento do Estado de Direito está na Magna Carta de 1215 na Inglaterra, de João Sem Terra, a Magna Carta de 1215.
Por quê? Porque na Magna Carta se estabeleceram limitações ao poder do rei. Limitações. Não era tripartição, nem separação de poderes, era uma limitação. Por que isso foi importante? Porque aconteceu na Inglaterra. Por que é importante o que aconteceu na Inglaterra? Bom, eu vou para a explicação. Porque a Inglaterra é uma ilha. E sempre foi muito difícil alguém entrar lá e dominar a ilha toda e acabou. A Inglaterra sempre esteve protegida pelo mar por todos os lados. As coisas todas aconteceram antes na Inglaterra que em todos os outros lugares. Na Europa continental era uma confusão de territórios, era uma confusão de fronteiras, era uma luta enorme, permanentemente. A Inglaterra não, as fronteiras são o mar. Por isso tudo aconteceu antes na Inglaterra. Essa é uma tese. O que aconteceu na Inglaterra? Em 1215, a Inglaterra tinha uma monarquia absolutista. É questionável se era absolutista exatamente. Era uma monarquia absoluta. Há 400 anos. Desde 806. Em 1215, eles já tinham mais de 400 anos de absolutismo. Relevante isso, hein? Um único rei mandando com mão de ferro sobre todo o povo da Inglaterra. Foi nesse estado de um rei poderosíssimo há 400 anos que conseguiram impor goela abaixo do João Sem Terra, por N razões, limitações ao seu poder por meio de um texto escrito chamado Magna Carta. Entenderam? Começou como limitação ao poder. Uma das coisas mais importantes, você não pode criar tributos sem conversar com o clero, sem conversar com os nobres. E você não pode matar, perseguir, prender, tirar os bens das pessoas sem um julgamento prévio por um juiz. Nossa, que grande defesa. Não podem mais me matar, não podem mais me prender sem me levar à presença de um juiz. Uau! Olha o direito processual aqui, relevantíssimo na limitação do poder, porque até então o rei fazia o que queria com as pessoas. Ele mandava prender, ele mandava para a torre, ele mandava queimar, ele mandava liquidar, ele tomava todos os bens das pessoas, ele jogava sal sobre tudo isso. Era assim, gente. Conseguiram estabelecer um limite ao poder do rei em 1215. Isso aqui começou como limitação ao poder do Estado. Vai evoluir nos próximos 600 anos para uma separação de poderes. Essa é a culminância da Revolução Inglesa, 1688, quando o parlamento assume definitivamente, com um compromisso do rei, que não mais ultrapassaria os limites do seu poder, porque os poderes de legislar estão nas mãos, o poder de legislar está nas mãos do parlamento. O parlamento se ergue como um poder separado, independente, autônomo em relação ao rei. Foi isso que aconteceu em 1688 e que inspirou americanos e franceses para acontecer depois a tripartição de poderes, e isso tudo ser levado ao mundo sob a forma e sob o nome de Estado de Direito. Deu? Explicação histórica, política. Limitação do poder, separação do poder, tripartição de poder, é isso que nós conhecemos hoje. Isso é o Estado de Direito, é o Estado de separação de poderes. Se isso aqui não existir, não existe Estado de Direito. Isso vale para o Brasil hoje? Com certeza. O Supremo tem muito poder dentro das suas competências. Mas o parlamento tem muito poder. E o que o parlamento pode, o presidente não pode. E o que o presidente pode, o parlamento não pode. E o que os dois podem, o poder judiciário não pode. E isso que garante o equilíbrio das relações políticas e a nossa liberdade. Uau! Isto é o Estado de Direito, é o Estado de separação de poderes. Tudo bem? Se alguém quiser perguntar no meio do caminho qualquer coisa que não ficou clara, por favor, levante a sua mão. Isso aqui é para ser participativo mesmo. E eu não estou nem aí com a hora que esse troço vai acabar, tá? Porque eu estou percebendo que a coisa está indo com muito mais volume, com muito mais profundidade. Enquanto o povo estiver interessado e eu tiver garganta e água para beber, eu vou falando. Tudo bem? Esse é o primeiro fundamento principiológico do Estado de Direito. O Estado de Direito é o Estado de separação de poderes. O segundo fundamento principiológico do Estado de Direito eu vou representar assim. O que eu estou chamando... Alguém tentaria me dizer o que é isso? Enquanto eu tiro o meu paletó, porque eu já estou suando, né? Como aconteceu na segunda-feira, só que aqui mais cedo.
Alguém tentaria me dizer o que é esse redondo em torno da separação de poderes? Oi? Como? Não, não é a população. Não, não é a representação do povo, não é. Como? Limitação dos 3 poderes? Não está errado o que você está falando. Aonde é que está a limitação dos 3 poderes? Dentro disso que você está respondendo aí. Aí chega na resposta. Sim. Todo mundo ouviu? Não, que bom, ninguém ouviu. Podemos continuar perguntando, o que é isso? Alguém quer dizer aqui o que é esse redondo em torno dentro da representação? É a Constituição. Como é que nós vamos chamar esse princípio de constitucionalidade? Constitucionalidade. O Estado de Direito é o Estado constitucional. O Estado de Direito depende da existência de uma Constituição. Não há Estado de Direito sem Constituição. O Estado de Direito é o Estado constitucional. Vamos entender por quê? Gente, um dia perguntaram a Luís XIV, o maior dos reis da França: Luís, o que é o Estado, Luís? Todo mundo lembra da resposta que o Luís deu? Em francês, e todo mundo entende a resposta. Por exemplo, eu não falo francês, frustração da minha vida, eu não falo francês. Mas essa resposta eu vou dar em francês, porque ela é muito bonitinha. Não é? Aliás, não se sabe se é verdade que isso tenha acontecido, tá? A história não tem certeza disso. Mas, segundo a história, o que se diz é que o Luís respondeu: L'État c'est moi. L'État c'est moi. Todo mundo entendeu? Eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Pô, caramba. Você acha que num Estado onde o dono fala, o Estado sou eu, precisa de Constituição? Constituição para quê? L'État c'est moi. A lei é a que eu quero. Eu acordo de noite, sem sono, eu levanto e escrevo uma lei. E tchau, temos uma nova lei porque eu sonhei. Não é? E vou praticar um ato de governo agora, porque eu quero. E que limite há ao que eu quero? Nenhum. L'État c'est moi. Não precisa de Constituição no absolutismo, não precisa de Constituição. Tudo bem? Os ingleses viveram esse troço séculos. Só que, você não imagina um rei inglês dizendo um troço desse, né? Pô, um povo que toma chá das 5, né? Um cara não diz um negócio desse, eles são muito mais finos, né? Muito mais sofisticados. O que se diz na Inglaterra? Isso está escrito, isso é parte, e tem reflexos ainda hoje. Sabe o que se diz na Inglaterra? É chique, é fino. The king do no wrong. Todo mundo entendeu? The king do no wrong. O rei não faz nada errado. Constituição para quê? A coisa é do jeito que eu quero. Sempre foi assim, do jeito que eu quero, não precisa de Constituição. Quando precisa de Constituição? Precisa de Constituição quando a gente, cansado da tirania, cansado da injustiça, cansado da fome, cansado da opressão, cansado de ser súdito, cansado da Bastilha, cansado da morte, cansado do arbítrio, a gente resolve quebrar tudo! Vamos quebrar tudo! Foi assim na Revolução, quebraram tudo! Eles não queriam cortar a cabeça do rei, mas o rei foi tão burro que resolveu fugir e cortar a cabeça dele. E aí nós vamos precisar fazer uma Constituição para criar esse estado de separação de poderes. Entenderam? Para eu ter uma separação de poderes, eu preciso ter uma Constituição. Quem institui a separação de poderes é a Constituição. Entendem isso? Quem batiza os poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judicial, é a Constituição. Quem é que determina quais são as atribuições dos 3 poderes? É a Constituição. Quem diz exatamente quais são os limites entre os poderes? É a Constituição. Quem é que diz quais são as pessoas que podem ocupar cargos nos 3 poderes? É a Constituição. Quem é que diz como é que se dá o acesso aos poderes? É a Constituição. Quem é que diz como é que se dá o relacionamento dos poderes? É a Constituição.
Não há separação de poderes sem Constituição. Para que serve a Constituição? Em primeiríssimo lugar, para instituir a separação de poderes. Para garantir a minha liberdade, a minha vida, a minha propriedade, a minha segurança, a minha alegria, contra o arbítrio. Certo? Deu para entender por quê? A primeira Constituição do mundo moderno é a Constituição dos Estados Unidos, 1787. Lá, eles fizeram uma Constituição porque eles tinham que criar uma separação de poderes. Porque quando eles fizeram a Revolução e eles expulsaram os ingleses e se tornaram independentes, eles tinham um modelo a seguir. Vamos fazer um rei aqui. Era o modelo francês, tinha rei. Eles tinham sofrido demais com reis, apesar do apoio dos franceses. Não, rei aqui não, a gente sabe como é que é esse troço. Aqui não, rei aqui não. O que eles podiam fazer? Um Estado com um parlamento muito forte como o inglês? Nossa, os caras tinham sofrido 200 anos com aquele parlamento desgraçado dos ingleses. Não! Parlamento desse jeito aqui, não! Eles criaram uma separação de poderes e puderam um poder grande nas mãos do poder judiciário. Essa é a razão, é histórica. Eles rejeitaram o modelo francês de rei e o inglês de parlamento e colocaram muita força aqui. Então eles precisavam de separação de poder, precisavam de uma Constituição. Só que houve um outro motivo, muito fácil de compreender. Quando os americanos se livram dos ingleses, que são os americanos? Eles eram 13 colônias, que se tornariam, com a independência, 13 colônias independentes. O que eles pensaram? Se nós nos tornarmos 13 colônias independentes, nós seremos presas fáceis nas mãos do poderio bélico inglês. Eles vão voltar e vão nos escravizar de novo. Vão nos fazer colônias outra vez, vão nos submeter. Qual é o jeito da gente não se submeter mais aos ingleses? Não podemos ser 13 colônias, nós precisamos ser 13 Estados Unidos da América. Entenderam? Eles tinham que criar uma federação de estados. Juntos eles seriam fortes para repelir uma eventual agressão internacional inglesa. Eles tinham que se tornar uma federação. Como criar uma federação? Fazendo um documento jurídico chamado Constituição, para instituir os Estados Unidos da América e criar a separação de poderes do jeito que eles queriam. Deu para entender como é que surgiu a primeira Constituição do mundo moderno? A Constituição americana e a criação do primeiro Estado de Direito nesses moldes de 3 poderes, como pensou Montesquieu. Tudo bem? É a Constituição. Diga. A ideia de federação no Brasil é uma cópia da americana. Cópia, 1891. Nós copiamos o modelo deles. Nós copiamos mais ou menos o judiciário deles. Nós criamos um Supremo Tribunal Federal nos moldes da corte americana, da Suprema Corte Americana. E nós vivemos metendo o pau aqui. Esses caras não são eleitos. Culpa de quem? Dos americanos. Foram eles que inventaram esse troço, nós copiamos apenas. Professor, mas o ministro do Supremo é indicado pelo presidente, sabatinado pelo Senado. Que absurdo, por que é assim? Porque nos Estados Unidos é exatamente desse jeito, até hoje. Nós copiamos o modelo deles. Só que a federação deles foi uma necessidade natural. A nossa é uma construção completamente artificial. Essa é a diferença. E a outra diferença é que lá, por conta disso, eles têm uma grande autonomia, porque eles queriam ser autônomos a princípio. E aqui nós criamos artificialmente, submetemos tudo ao poder federal e demos muito pouco poder aos estados. Sim. Não, até alguns anos ninguém nem sabia quem era o Supremo. E hoje todo mundo sabe o que é Supremo. Uau, isso é maravilhoso! Maravilhoso! A escalação do Supremo é mais conhecida que a da seleção brasileira. Uau! Sensacional!
Porque a Constituição americana faz assim. Nós copiamos literalmente a Constituição americana. Porque é o mesmo modelo americano que nós copiamos. Tem, claro, mas não dá para falar disso. Um dia a gente fala, mais para frente, depois da aula a gente conversa a respeito. Claro que tem como mudar isso. Precisamos fazer outra Constituição. Então, o Estado de Direito é o Estado constitucional. Deu para entender até aqui? Deu para entender até aqui. O Estado de Direito é o Estado de separação de poderes, o Estado de Direito é o Estado constitucional. Eu vou dizer uma coisa que muitos constitucionalistas falam, com certeza e com razão, que é um terceiro fundamento do Estado de Direito. E eu vou chamar esse terceiro fundamento de princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Mas o princípio da legalidade não está tão próximo da constitucionalidade? Tá. Ele está dentro da constitucionalidade. Mas ele me permite mostrar coisas diferentes. Ele me permite mostrar coisas diferentes. E eu vou falar disso de uma maneira muito singela, mas muito diferente do que normalmente as pessoas falam a respeito disso. E para começar dizendo isso, gente, a ideia de legalidade sempre esteve presente em todos os tempos da história da humanidade. Sempre esteve presente. Bom, isso é uma tese, eu estou sustentando aquilo, sempre esteve presente. Quando surge o primeiro rei, sei lá quando isso aconteceu, que nome ele tinha, não sei. Ele tinha poder sobre um povo, ele estabelecia a sua vontade para o povo, ele estabelecia as leis, e as pessoas iam obedecer às suas leis. Por quê? Porque ele tinha poder. Porque ele tinha um exército, ou porque ele era mais inteligente, porque ele tinha algum dom especial, porque ele era visto como uma encarnação de Deus, ou ele era muito respeitado porque ele tinha um cavalo maior que os outros, eu sei lá por quê, o cara era bonitinho, não sei. O poder tem múltiplos fundamentos, não importa qual é, o fato é que esse cara tem poder. Aqui outra tese, nossa, eu estou tomando partido de uma postura filosófica diante do direito. Esse direito serve para quê? Para veicular o poder. O direito veicula o poder. Eu estabeleço a regra para vocês, vocês obedecem. Tá? É assim. E quem não obedecer, pau! Pau! Sempre foi assim. Quer o legiferante, governante e juiz, era tudo junto numa mesma pessoa, fosse o faraó do Egito, ou o príncipe da Pérsia, ou o rei da Babilônia, ou o rei da Grécia, ou o César romano, o nome muda, mas é sempre igual. Eu estabeleço as regras, vocês obedecem, pau para quem não obedecer. Então a legalidade, nesse sentido, sempre esteve presente em todos os tempos. Qual era a característica da legalidade em todos os tempos? Ela só valia para baixo. The king do no wrong. L'état c'est moi. Sempre foi igual. Tudo bem? Qual é a grande virtude do Estado de Direito sob essa ótica? O Estado de Direito é o Estado de separação de poderes, é o Estado constitucional, é o Estado de legalidade, onde o Estado se submete ao direito. O Estado submetido ao direito. Nossa, mas por que você está fazendo tanta história para dizer isso? Sabe por quê? Porque isso é uma realidade, gente, que tem 3 séculos. Nós somos bebês nisso em termos históricos. E, apesar de ser há tão pouco tempo, hoje nós estamos tão acostumados com isso que nós nem nos apercebemos o tamanho da importância do Estado estar submetido ao direito. Isso é uma grande conquista do Estado de Direito. O Estado está submetido à lei, a lei vale para o Estado também. O que parece o óbvio ululante, foram milhões de pessoas que perderam as suas vidas para que isso fosse construído, gente. Para o Estado estar submetido ao direito. Isso é novo, isso é novidade. O Estado submetido ao direito, o Estado submetido à responsabilização, direito administrativo para valer, só a partir da Revolução Francesa. Ontem isso aconteceu, gente. Percebem que quando a gente olha para a realidade brasileira e diz, isso aqui não é democracia coisa nenhuma, isso aqui é um caos, isso aqui é uma coisa horrorosa, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo.
Não, nós somos um Estado de direito. É que as coisas todas aqui são muito grandes e elas são muito intensas. Nós somos campeões do mundo em tudo, ou quase tudo nós somos campeões do mundo. Só no futebol que não somos, não vamos ser nunca mais, eu acho. Não é? Mas nós somos campeões do mundo, porque tudo é muito grande aqui. É isso. E somos uma democracia, sim. Ninguém manda sozinho. Há uma Constituição e há um Supremo Tribunal Federal, goste você ou não. Você pode abominar alguns ministros, mas pega o Supremo como um todo. O que o Supremo tem feito é defender a Constituição, a democracia, os nossos direitos, fazer a coisa andar em harmonia, apesar da gente não concordar com uma porção de coisas. Se tem corrupção, um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá também. Já começamos pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. Nós vamos chegar no Judiciário, é uma questão de tempo. Odeie um ministro do Supremo pelo que ele faz, mas não odeie a instituição a que ele pertence. Porque odiar a instituição não vai sobrar uma, hein? Não vai sobrar uma. Então o teu ódio tem que começar pela Presidência da República, passando pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara, passando pelo Poder Judiciário, passando pelo Ministério Público, porque há corrupção em todos. Nós temos que combater tudo isso. Mas as instituições têm que ser preservadas. E as nossas instituições estão preservadas. Apesar de tudo que está acontecendo, somos uma democracia. Então, a minha visão é extremamente positiva, ela não é negativa como das pessoas por aí, que acham que tudo está acabado, que tudo é uma vergonha, que tudo não tem jeito, que o Brasil não tem jeito. Que é isso, gente? Que é isso? Só sob a ótica econômica, no século XX, de 1900 e até 1980, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo. Não é isso? Nenhum país cresceu mais do que o Brasil no século XX. Ora, e mesmo em meio a tudo isso. Não fala agora, não. Eu falo no final. Tem. E para dar uma liga e todo mundo fala e não critica e nem entende direito por que é. E está errado, o que a gente fala também está errado. O que está escrito na Constituição está torto. Eu falo por quê, explico. Mas não tem importância nenhuma, está torto, mas a gente sabe o que é e não muda nada, tá? É só uma questão terminológica, a gente fala disso. O Estado submetido ao direito, isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico para garantir a minha vida, a sua vida, a nossa liberdade, a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa felicidade. Quarto fundamento principiológico do Estado de Direito, eu vou representar assim. O que será isto? O que será isso? O hominho dentro da bola? Opção A, Messi. Opção B, Cristiano Ronaldo. Opção C, Neymar Júnior. Opção D, nenhuma das anteriores. Qual é a certa? D, nenhuma das anteriores. O hominho dentro da bola só tem um, e ele se chama Pelé. Esse é o hominho dentro da bola. E ninguém ri também aqui, o povo não ri de nada, viu? Olha, a coisa aqui é feia, viu? Essa plateia enterra qualquer humorista. Você pode trazer aqui o Chico Anísio, que o cara vai sair frustradíssimo, vai sair em crise de existência aqui. Você fala e os caras não riem, é incrível. Diga. Eu esqueci, claro. É verdade. E eu falo desse negócio do Pelé, porque eu tenho uma bronca com os brasileiros. E uma homenagem que a gente tem que fazer aos americanos. Os americanos valorizam todos os seus heróis. O cara herói, ele nunca é esquecido. O cara herói aposenta um número da camiseta dele no time de rugby, no time de futebol americano, no time de basquete, no time de futebol americano, no time de beisebol. Eles aposentam, põem bem alto a camisa, ela vai ser lembrada para sempre. Eles valorizam os seus heróis. Para cada herói, eles constroem um monumento, eles fazem uma festa, eles criam uma instituição, eles criam um nome, eles preservam. Eles falam, os heróis! E o Brasil não valoriza os seus heróis. Não valoriza. O Neymar é muito mais falado que Pelé.
Quem foi maior que Pelé em todos os tempos? Ninguém foi maior do que o Pelé em todos os tempos e jamais será. Ninguém fará o que Pelé fez. Não é verdade? Não é verdade? Só nós dois assistimos neste auditório 2 vezes, nós acompanhados de mais 3 ou 4. Pelé Eterno, nós assistimos aqui nesses 2 telões 2 vezes. Tinha um telão para cada um de nós, que chique. Assistimos o Pelé Eterno no Unifiel aqui, no Cine Fiel, de arte. Pelé Eterno, Pelé é arte, Pelé é eterno. Brasileiros e brasileiros, nós precisamos valorizar os nossos heróis, tá? Precisamos valorizar os nossos heróis. Ou talvez uma explicação é que o Pelé morreu. Não morreu. Esse é o problema, ele não morreu. Se ele tivesse morrido com 35 anos, ele seria muito mais bem falado do que é falado hoje. Ayrton Senna morreu com 34. Que grande vantagem! Poxa, e os artistas que morrem todos com 27? O cara entra para a história porque ele morre com 27. Incrível! O cara que morre com 27 não morre, vira eterno. Por quê? Porque ele não envelhece. Não deu tempo, não envelhece. O cara vai ser jovem sempre. O Ayrton Senna sempre terá 34 anos. Nossa, é incrível! Né? Para quem gosta tanto de fama, assim, o cara tem vontade de morrer com 34. Melhor com 27. Senão você não vai ser herói, tem que morrer com 27 ou com 34. Não é? Moral da história, vamos parar com esse troço, vamos voltar para ele. Não é nada disso isso aqui, tá? O que é o hominho dentro da bola? Essa é a minha representação de... Alguém me diria... Isso aqui é a representação de quê? O que é isso, em termos principiológicos, dentro do Estado de Direito? Admito participações. Diga. É o povo? Sim. Então, o povo é esse carinha aqui. Esse carinha aqui. Tá. E o redondo em torno dele, o que é? É o país? Não, não é o país. Não é o país. Porque um povo em torno do país, nós estamos representando o Estado de Direito. Na monarquia absolutista não tem isso. Oi? Exato, ninguém ouviu, eu continuo perguntando, alguém me diria aí de trás o que é? O que é isso? É exatamente isso. Ali o povo também não ouviu? É a minha representação, e uma vez ouvida essa representação, você não vai esquecer nunca mais, dentro do desenho. Essa é a minha representação de direitos humanos fundamentais. Direitos humanos fundamentais. Vou dizer uma coisa que os professores, os constitucionalistas não dizem. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é o Estado de direitos humanos. O Estado de Direito é o Estado de direitos humanos. Por quê? Porque esse carinha aqui é o centro de tudo, não é o rei, não é o parlamento, não é o presidente da república, não é o poder judiciário, é o cidadão. Sem direitos humanos ele era súdito, ele era súdito. Você sabe o que é ser súdito? É você viver num pequeno estado dentro da Federação Alemã, que eles chamavam de Império Romano Germânico, que não era germânico e não era romano e que não era império. Nossa, acabavam com o Império Romano Germânico. De quem eu estou falando? Johann Sebastian Bach. Todo mundo já ouviu falar de Johann Sebastian Bach? Ele já era Bach naquela época. E ele recebeu um convite com um salário melhorzinho do que o salarinho de fome que ele recebia dentro do Principado onde ele vivia, dentro do estado onde ele vivia. E ele foi, andou 150 quilômetros e foi trabalhar numa outra igreja, numa outra escola de música, para pregar aos domingos, para fazer música e tocar, para fazer todas essas coisas que ele fazia antes, sem consultar o príncipe. O que aconteceu? Ele foi preso e passou meses preso, porque ele era súdito. E o súdito não pode trabalhar em outro lugar sem consultar o seu príncipe. E aí um assessor do príncipe, o cara é o Bá, pega mal paca, você prendeu o cara porque ele foi trabalhar em outra igreja. Solta o Bá! E ele foi solto, porque o cara percebeu que ia pegar muito mal manter Bá preso. Entenderam o que é ser súdito? Já imaginou se você falar alguma coisa contra o seu príncipe? Uns poucos atrás, olha só, não queimaram Martinho Lutero porque ele tinha as costas quentes.
por conta de um príncipe que resolveu defendê-lo, porque senão ele tinha ido para a fogueira rapidinho, por pregar diferente do que a igreja oficial pregava. Entenderam o que é ser súdito? No Estado de Direito eu não tenho súditos, eu tenho cidadãos. E por que eu tenho cidadãos? Porque os cidadãos têm direitos. Têm direitos fundamentais, têm direitos humanos fundamentais. E todos eles estão previstos aonde? Na Constituição. O que são os direitos humanos fundamentais? Uma redoma jurídica, dentro da qual o cidadão se sente absolutamente seguro. Porque o Estado executivo não pode invadir, o legislativo não pode invadir, nem o judiciário pode invadir, nem o meu vizinho pode invadir, ninguém pode invadir os meus direitos, então eu tenho que respeitar os seus direitos fundamentais. E tudo isso está previsto na Constituição. E o Estado se propõe, e se responsabiliza, e se compromete a respeitar, fomentar, concretizar, efetivar direitos fundamentais. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. O Estado de Direito é o Estado de Direitos Fundamentais. Tudo nasceu por causa dele. Foi ele que quebrou tudo. E quis um novo Estado, contra o qual ele pudesse se proteger, em primeiro lugar, com direitos fundamentais, com separação de poderes, com constitucionalidade, com Estado submetido à lei, tudo para proteger esse cara aqui que tem direitos fundamentais. E as pessoas não entendem isso e falam mal dos direitos humanos, porque não entendem nada de direitos humanos. Elas não sabem que elas exercem com liberdade todos os seus direitos humanos todos os dias e não se dão conta disso. Você está vivo, apesar do que você pensa, do que você fala, do que você crê, porque há liberdade neste país, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade para empreender, liberdade econômica, liberdade de cátedra. Nós temos muitas liberdades. Muitos direitos contra o Estado, todos nós aqui temos o quê? Direito à saúde, direito à educação, direito à previdência, direito ao trabalho. Quantos direitos trabalhistas temos? Não temos nem ideia de quantos direitos trabalhistas temos. Tantos são os direitos trabalhistas que temos, tantos são os direitos que nós temos. Vivemos a era dos direitos, Norberto Bobbio falava da era dos direitos. Nunca um homem no planeta teve tanto direito como ele tem hoje. Isso é verdade? É claro que é verdade. A sua presença aqui é pura expressão dessa verdade. Há apenas 20 anos, pobres não faziam universidade. Há 30 anos não havia SUS. A gente mete o pau no SUS. Quem tem SUS no mundo? Nós. Só. Há coisas parecidas, igual o nosso não tem. Vem gente do mundo inteiro para... Funciona direito? Não, não funciona como a gente queria, mas funciona. Funciona. Ele funciona. Ele funciona. Nós precisamos passar limpo o SUS. Nós precisamos de uma CPI do SUS. Nós precisamos prender um monte de gente ligada ao SUS, nós precisamos acabar com a influência política no SUS. Tudo que o Estado de Direito nos permite fazer, que nós já estamos fazendo no Executivo e no Legislativo, já afastamos 2 presidentes da República, já pusemos um presidente da República na cadeia, já pusemos um monte de ministros de Estado na cadeia, já pusemos presidente de empresas na cadeia, estamos pondo todo mundo na cadeia. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Está acontecendo aqui há 10 anos. E alguém diz que é o caos, que está tudo perdido. Não, nós estamos passando o Brasil a limpo. É uma questão de você querer ter uma visão negativa ou positiva. E a negativa é com base, na verdade, na ignorância total sobre todas essas coisas, né? Temos direitos humanos fundamentais, isso garante a nossa liberdade em todos os sentidos. Esse é o direito que o cidadão tem no Estado de Direito. Deixa eu mostrar uma coisa que é interessante de mostrar. Deixa eu beber uma aguinha antes disso. Que hoje eu estou suando mais que na consciência, viu? Porque hoje aqui é uma consciência que o cidadão às vezes não tem, né? Do aluno de direito é mais fácil de mostrar. Gente, olhem só. Tudo é a mesma coisa. O Estado de Direito é o estado de separação de poderes. O Estado de Direito é o estado de constitucionalidade, é o Estado constitucional. O Estado de Direito é o estado de legalidade. O Estado de Direito é o estado de direitos humanos. Por que o Estado de Direitos Humanos?
Porque só há direitos humanos. Onde existe separação de poderes, constitucionalidade, e o Estado se submete ao direito. Onde essas coisas não existem, não há direitos humanos. E por que a gente criou uma Constituição, legalidade e separação de poderes? Para garantir os direitos humanos. Tudo é por causa dele. Isso é uma redoma jurídica que nos protege no Estado de Direito. Porque onde não há Estado de Direito, não existe redoma jurídica nenhuma. Nas ditaduras você não tem isso. Deixa eu mostrar uma outra relação. Se você quer olhar para o Estado de Direito sob a ótica política, você vê separação de poderes. Se você quer olhar para o Estado de Direito numa perspectiva jurídica, você enxerga constitucionalidade e legalidade. Se você quer olhar para o Estado de Direito sob a perspectiva do cidadão, você enxerga direitos humanos. É uma questão de ponto de vista, entendem? Isso é um todo harmônico. E uma coisa depende da outra e a outra depende da uma. Tudo é uma coisa só. Não adianta eu ter isso sem ter direitos humanos. É para ter direitos humanos que a gente precisa disso. Mas não é possível ter direitos humanos se a gente não tiver isso, se a gente não tiver isso, se a gente não tiver isso. Querem ver? Deixa eu mostrar isso de uma maneira diferente. Eu falei, a separação de poderes está aqui. Não é? E a constitucionalidade? Onde está a constitucionalidade? A constitucionalidade está aqui. Constitucionalidade. Direitos humanos são uma categoria jurídica constitucional. Isso aqui só existe nas constituições. É nas constituições que isso aqui é criado. Direitos humanos fundamentais. A Constituição está em tudo. A gente fala limitação do poder. A limitação do poder está aqui. Não, a limitação do poder está aqui. A limitação do poder está aqui. A limitação do poder está aqui. Entendem? A lei está aqui. A lei está aqui. A lei está aqui. É uma questão do que você quer enxergar. Dá para enxergar sobre esses 4 prismas diferentes. Tudo bem? Falta um fundamento principiológico do Estado de Direito. E eu vou até pintar com uma outra cor. E, puxa, vem bem a calhar verde. Verde. E eu vou representar assim. O que eu estou representando, hein? Que representação é essa? Dentro do meu desenho de Estado de Direito, o que é isso? Todo mundo ouviu o que ele falou? Acho que não ouviram. Alguém quer dar? O que é isso aqui? Democracia, democracia, isso aqui é o princípio democrático, o princípio democrático. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é o Estado democrático. Onde existe democracia, onde existe separação de poderes, legalidade, constitucionalidade e direitos humanos, é aí que existe democracia. Só um instantinho, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que a gente pode fazer uma distinção dizendo assim: essa figura não é minha, mas a aplicação da figura ao quadro, ao desenho é minha. Dizendo assim: constitucionalidade, legalidade, separação de poderes e direitos humanos constituem a ossatura do Estado de Direito. A democracia constitui a musculatura do Estado de Direito. Não adianta eu ter uma linda Constituição que prevê um monte de limitações e de regulamentações, de legalidade, estabelece a separação de poderes e direitos humanos. Se não houver verdadeira democracia, alguém toma esse modelo perfeito previsto na Constituição e nas leis e despreza todo mundo, e despreza o povo, e oprime a resistência, e elimina a oposição, põe os seus opositores na cadeia e manda sozinho e afunda um país como a Venezuela. Eles têm uma Constituição, legalidade, separação de poderes, tem lá uma Corte Suprema, direitos humanos fundamentais, tudo isso sobre isso. E não funciona porque um cara só manda em tudo. Ele manda no parlamento, ele manda no poder judiciário, ele faz o que quer com a Constituição, ele aplica a lei onde quer e não respeita os direitos fundamentais. Então, se não houver democracia, isso tudo não se sustenta. Eu preciso da musculatura da democracia para fazer tudo isso funcionar. Democracia. Então, democracia é muito mais do que o direito de votar e ser votado.
Democracia é direito de participação direta ou indireta dos órgãos estatais nos 3 poderes. É vigiar pela força das ruas o cumprimento da Constituição, o cumprimento das leis. É fazer panelaço quando nossos direitos fundamentais são violados. Isso não é coisa nossa, isso é coisa argentina, né? Nossa, mas muito legal, panelaço é um troço muito legal que a gente podia importar deles. Né? Fazer panelaço. Bom, a gente não faz panelaço, mas a gente faz paulistato e junta 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Sensacional! Sensacional! Para derrubar um presidente da República, para fazer passar um projeto, para eleger alguém. Isso é a força da democracia, e essa democracia hoje potencializada às últimas por conta da internet, essa maquininha extraordinária que a gente tem no bolso e que nos dá acesso a tudo hoje. Nós somos informados por conta dessa maquininha e temos o direito de informar por meio dessa maquininha e o direito de criticar porque somos livres e de nos mobilizar para resistir à quebra da democracia, à quebra da lei. Uau! O mundo nunca mais vai ser diferente. Nunca mais. Por causa dessa maquininha. Essa maquininha viabiliza a democracia. Sensacional, sensacional. Eu brinco, vocês já imaginaram quanto Hitler te daria por uma maquininha dessa? Ele te daria a Rússia em troca dessa maquininha. Que bobagem que eu estou dizendo, né? Pois é. Entendem o que eu estou dizendo? E hoje todos nós temos na nossa mão essa maquininha extraordinária, sensacional. Democracia é participação em tudo, gente. A democracia começa em casa. É como o marido trata a mulher, como a mulher trata o marido, como o marido e a mulher tratam seus filhos, os filhos tratam o marido e os seus pais, como os vizinhos se tratam, como as pessoas se tratam na rua, como as pessoas se tratam nas escolas, como se tratam nas empresas. É isso. Democracia é tudo isso. Sabe, democracia é participar de reunião de condomínio, é em reunião de pais e mestres, sei lá se tem esse nome ainda, eu acho que não. Sabe, isso é participação, é ir para a rua, é fazer panelaço, é participar politicamente, como nunca aconteceu na história do Brasil, essa mobilização política que nós assistimos nesses últimos anos, inusitada, isso nunca aconteceu na nossa história, também por causa disso, né? Mas nós estamos aprendendo democracia, e alguém vem dizer que nós não somos uma democracia. Os caras que a gente elege hoje, nossa, eles estão morrendo de medo de fazer alguma coisa, não serão reeleitos se aprontarem. Nossa, já estão aprontando, né? Mas tem mais 4 anos, espera 4 anos, o Brasil espera 4 anos. Bom, mas se aprontar muito, a gente faz o impeachment, mais um. Por que não? Não é? Aqui é o Brasil. Não é? Pô, os americanos nunca empicharam nenhum presidente. Nós já empichamos 2. Poxa, que legal. Né? E uma presidenta que os Estados Unidos nunca tiveram. A chance deles era a Hillary naufragou. Não naufragou, né? Porque o sistema deles é diferente. Se a Hillary fosse brasileira, ela teria sido eleita, né? Não ganhou por quê? Porque o sistema deles é diferente. Por que o sistema deles é diferente? Porque quando lá atrás eles criaram a federação, e era uma federação de verdade, eles resolveram dar mais força para os estados. A representação dos estados tem mais força. Então não adianta ter no cômputo geral mais votos, você precisa ter mais votos na proporcionalidade dos estados. Por isso que a Hillary perdeu e o Trump ganhou. Por causa dessa diferença histórica. É por causa dessa diferença histórica. Democracia, Estado de Direito é o Estado democrático. E eu já começo a terminar. Uma observação histórica sobre o nome. Estado de Direito, né? A gente está falando de Estado de Direito. Isso não vem do direito inglês, do direito espanhol, do direito italiano, nem mesmo do direito brasileiro. Isso vem do direito alemão. Rechtsstaat. Vem de Rechtsstaat. E essa locução, ao que parece, é de 1859, ela surgiu em 1859 na Alemanha, Rechtsstaat. A nossa Constituição chama o nosso Estado de Direito, e aí eu respondo a sua pergunta, de Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição chama de Estado Democrático de Direito. Nossa, em português, Estado Democrático de Direito. A pergunta é, mas existe algum Estado democrático que não seja de direito? Hã?
Não, eu só estou criticando aqui. Estado democrático de direito? Então existe um Estado democrático que não seja de direito? Não, não existe. Um Estado democrático que não seja de direito não existe. Não existe democracia fora de separação de poderes, constitucionalidade, legalidade, direitos humanos. Não existe. Então não existe um Estado democrático que não seja de direito. Há uma discussão. Há um Estado de direito que não seja democrático? Há um Estado de direito que pode não ser tão democrático. Há uma discussão, mas eu vou ver. Quando se fala o nazismo era Estado de Direito, não era Estado de Direito. O fascismo não era Estado de Direito. Não era Estado de Direito. As ditaduras não são Estado de Direito, porque pode até haver na Constituição uma separação de poderes, uma Constituição, uma legalidade, direitos humanos reconhecidos, mas que não se praticam. Então isso não é Estado de Direito, isso é Estado de não direito. O Estado de Direito é democrático. Então a melhor terminologia seria inverter isso. Estado de Direito democrático. Mas você não acabou de dizer que todo Estado de Direito é democrático? Sim. Mas o que justificaria a gente admitir a locução Estado de Direito democrático? Assim. O Estado de Direito, quando ele surge com a Revolução, com as revoluções, nos séculos XVIII, XIX, começo do XX, todo mundo reconhece, é o lado econômico que prevalece, é o Estado de Direito liberal. Com as revoluções populares, com o socialismo, a Revolução Russa, com o surgimento dessa reação ao capitalismo, o Estado percebe que podia desaparecer se ele não se reinventasse. Então o Estado de Direito deixa de ser Estado de Direito liberal para se tornar Estado de Direito social, com ênfase nos direitos sociais. Isso acontece no começo do século XX. Só que o Estado de Direito social, Alemanha, Weimar, 1920, não foi capaz de impedir 2 guerras. 70 milhões de mortes. Genocídio, a barbárie, o inferno na Terra. Não foi capaz. No pós-guerra, o Estado de Direito social permanece, mas ele precisa ser acrescido de mais uma qualificação. Ele deixa de ser apenas Estado de Direito Social para ser Estado de Direito Social e Democrático, com uma ênfase grande na democracia. E com o surgimento de novos direitos fundamentais, até então inexistentes, que são direitos que a gente chama de terceira geração ou terceira dimensão, que são direitos de todas as pessoas, mas de ninguém especificamente. São direitos difusos. Que direitos? O direito à democracia, o direito à autodeterminação dos povos, o direito à paz, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à informação. Ele não é meu, não é seu, ele é de todos nós e não é de ninguém em particular. Mas isso é importante? É. Isso justifica atos de agressão autorizados pela ONU, intervenções militares, porque há um direito à democracia, um direito à paz. Uau! Isso é direito humano também, direito fundamental. Então, a melhor terminologia para a gente chamar o Brasil deveria ter sido como os espanhóis chamam. Esse nome vem de um espanhol que escreveu isso em 1932, que chamou de Estado Democrático de Direito. Nós copiamos esse cara, ele se chamava Elias Dias. A melhor terminologia, no meu modo de ver, é a que se encontra na Constituição Espanhola. Eles chamam, na Espanha, o seu Estado de Direito de Estado de Direito Social e Democrático. Essa seria a melhor terminologia para o Brasil. Um Estado de Direito com uma ênfase no social e com uma ênfase no democrático. Essa é a razão. Com base nisso, a gente consegue compreender agora muitas coisas. Porque você tem 5 parâmetros, 5 pontos de vista para olhar o Estado de Direito. E perceber que há uma relação enorme entre todos eles. Que tudo isso constitui uma mesma realidade jurídica, política, humanitária, social, econômica. É um todo, isso é um todo. Tentando sintetizar, eu diria que o Estado de Direito é o Estado politicamente caracterizado
pela separação de poderes e pela democracia, juridicamente qualificado pela constitucionalidade e pela legalidade, e um Estado justificado humanitariamente pelos direitos fundamentais.